Hoje a gente vai falar sobre 10 dicas para a gente ter menos ansiedade aí durante o ano. Né? A gente vai ter um ano seguindo aí alguns desafios, mas a gente pode sim ter menos ansiedade durante o ano, mesmo que a sua ansiedade seja mais leve, seja um pouco mais incômoda, seja um pouco mais intensa, a gente consegue sim fazer algumas coisas, ter algumas dicas para que a gente tenha menos ansiedade aí durante o ano. Independente do nível de ansiedade, mesmo as pessoas que têm uma ansiedade relativamente controlada, gente, a ansiedade ela é um mecanismo natural. Então, quando a gente tem alguma coisa importante, desafiadora, que tira a gente da zona de conforto, alguma coisa incerta, a gente vai reagir com o nosso mecanismo de ansiedade. Então, ninguém está livre de ter essa resposta, esses sintomas da ansiedade. A diferença é o quanto isso nos incomoda, o quão intenso isso é, né? E quanto, de repente, isso limita o nosso dia a dia. Eu sempre costumo falar aqui que a ansiedade não é uma característica, ela não é uma condição, né? Como se fosse um colesterol alto, não é uma fase, já não é algo da vida moderna que realmente as pessoas têm, não. Ela é um mecanismo nosso que faz parte do sistema nervoso de todas as pessoas, então todo mundo responde com ansiedade a situações de incerteza, desafiadoras. Então, isso faz parte do nosso funcionamento. A questão é que muito desse mecanismo ele vai se adaptando conforme o que a gente vai vivendo. E muitas vezes ele acaba desregulando. Então, a gente tem pessoas que têm picos mais intensos de ansiedade e tem pessoas que, além disso, começam a sentir essa ansiedade quando está tudo teoricamente bem, né? Quando não tem nada incerto, importante acontecendo. Então, aí que é mais importante a gente procurar ajuda e a gente entender como é que isso funciona e tratar para que a gente possa retomar ao normal, que sempre é possível. Isso eu sempre reforço aqui para vocês, porque a ansiedade é muito desconfortável. Então, às vezes a gente tem a sensação de que ela é, às vezes até algo muito mais grave ou muito mais difícil de ser controlado do que realmente é. Ela realmente nos dá uma sensação muito ruim. Então, eu sempre costumo trazer essas informações que, de certa forma, é uma boa notícia para quem ainda não sabe, que a gente consegue, sim, retornar, mesmo quem tem síndrome do pânico, mesmo quem tem crise de ansiedade, a gente consegue ir regulando essa ansiedade novamente, né? Então, independente, gente, do nível da sua ansiedade, vamos aí com dicas, né? Com 10 dicas aí para a gente ter menos ansiedade esse ano, tá? Então, vamos começar aqui. Eu separei para vocês essas 10 dicas que servem de uma maneira geral. Aí, mesmo se a sua ansiedade é um pouco mais leve, se a sua ansiedade já é um pouquinho mais elevada, essas dicas vão te ajudar a passar aí o ano a sentir menos ansiedade. Então, gente, a primeira dica que eu dou para vocês para sentir menos ansiedade, para não sofrer tanto de ansiedade, é entender de fato o que é ansiedade. E eu falo isso para vocês porque nos meus atendimentos individuais, né, como terapeuta, no programa online, nas aulas eventualmente que eu dou aqui, e até nas interações com as pessoas, a maioria, gente, a maioria total não sabe exatamente o que é a ansiedade. Então, se você não sabe exatamente o que é ansiedade, você tende a ter uma dificuldade muito maior de conseguir lidar com ela, né? E muitas vezes você acaba procurando caminhos e recursos que não vão ajudar, que na verdade vão fazer com que você dê uma volta, né? Que não vão te ajudar muito a resolver a ansiedade, a se sentir melhor. Então, aqui no canal, se você for no meu IGTV ou no YouTube, conforme você estiver vendo, tem vários vídeos explicando o que é ansiedade, por que você sente ansiedade, qual que é a diferença da ansiedade natural para a ansiedade já elevada. Então, se você eventualmente acha que a ansiedade é uma característica, se você acha que uma pessoa ansiosa é uma característica da pessoa, não é. Se você acha que a ansiedade é, assim, um nível, como se fosse um colesterol alto, uma pressão alta, né, que a pessoa tem como se fosse uma doença, uma condição, não, ansiedade também não é isso.
E também não é uma condição simplesmente da vida estressante e tal que as pessoas simplesmente têm, tá? A ansiedade é um mecanismo e é o nosso sistema de alarme interno, nosso sistema de defesa que nos avisa, nos alerta quando a gente tem situações incertas, desafiadoras, arriscadas, imprevisíveis. Por isso que a gente sente muita ansiedade, né? Quando a gente está aguardando alguma coisa, preocupado com alguma situação. Então, a ansiedade é um mecanismo. Se a gente entende que ela faz parte do nosso. É como se fosse um sistema de segurança, assim como a gente tem de incêndio, de câmeras, o alarme do carro, a ansiedade é isso, é um sistema interno de segurança nosso, de defesa, de proteção, portanto, é positivo, é saudável e nos ajuda. Mas a gente precisa entender como lidar com ele, porque a gente tem situações, né? Você vai ter uma reunião importante, você vai ter uma situação que você está aguardando, você vai dar uma palestra, você vai fazer uma reunião, vai dar um passo na sua vida, ela vai ser desconfortável, você vai sentir ansiedade. Então, mesmo para uma pessoa que não tenha nenhum problema em si com os níveis de ansiedade, ela pode lidar melhor para que nesses momentos a ansiedade não atrapalhe tanto, né? Mas que ela vai sentir um pouco de ansiedade, vai. E se você já sofre com ansiedade, já tem talvez até um transtorno, só ansiedade mais elevada, também é importante você entender o que é ansiedade, porque é muito mais fácil, gente, de você controlar a ansiedade, inclusive controlar a crise de ansiedade, quando você sabe o que está acontecendo no seu corpo. É muito mais fácil. Então, se você tem dúvida, se você ainda não sabe exatamente o que é ansiedade, tem bastante vídeos bem simples, bem didáticos aqui no canal. Então, quando terminar esse conteúdo, ou se você estiver vendo gravado e você quiser pausar para acessar esses conteúdos, fica à vontade que, com certeza, se você não sabe, vai ser bem importante e vai talvez até te surpreenda algumas informações, né? Então, isso é bem importante. As pessoas, então, que não sabem o que é ansiedade, elas acabam procurando caminhos, achando que vai passar, achando que elas vão tomar alguma coisa ou usar alguma coisa e que aquilo vai voltar ao normal, né? E é claro que a ansiedade precisa ser regulada quando ela está desregulada. Mas isso só é feito através do processo cognitivo, gente. Então, se a sua ansiedade ela está desregulada, mesmo que você precise, se o médico achar que é necessário, útil, você apoiar com uma medicação, a medicação não faz a ansiedade voltar a esse alarme ficar regulado. Ela vai aliviar os sintomas, mas ela não regula a régua, não regula esses critérios do seu sistema nervoso. Isso só é feito com processo cognitivo. Então, isso é feito através dos processos de terapias. Existem algumas linhas que servem esse tratamento e precisa ser feito com exercícios. E não é difícil, só precisa você regular. É uma musculação emocional. Então, se demorou um tempo para ela sair do normal, você vai precisar de um tempinho, normalmente bem mais curto, né? Para que você recondicione o teu cérebro, o teu sistema nervoso ao que é uma ansiedade normal, o que é uma situação que realmente demanda essa resposta de ansiedade e situações que não, tá? Mas é possível, sim, a gente voltar ao normal. Isso é muito importante. Gente, e segundo ponto que eu quero passar para vocês é o seguinte: se você sofre de ansiedade e você ainda não procurou uma ajuda, puxão de orelha agora, momento puxão de orelha. Porque se você sente a ansiedade já limitar o teu dia a dia, se ela limita você para trabalhar, para dormir, para comer, às vezes interfere já com a alimentação, né? Começa a comer com muita fome emocional, dificuldade para focar, muitos sintomas físicos, não controla muitos pensamentos, sempre está muito preocupado, muito agitado, tem muita oscilação. Se a ansiedade está atrapalhando a sua vida cotidiana, gente, já está atrapalhando o teu funcionamento normal, ela está já atrapalhando você de ser o seu melhor no seu relacionamento, no seu trabalho, com a sua família. Se já está atrapalhando, você precisa procurar uma ajuda profissional. A ansiedade, se você vai deixando, ela só piora.
E isso não é uma opinião, não é um julgamento, é do funcionamento do nosso corpo, gente. O nosso cérebro, ele trabalha por parâmetros, ele vai sendo alimentado por parâmetros. Então, a ansiedade, ela funciona numa espiral, né? Justamente chama espiral da ansiedade o funcionamento dela. Então, se você vai tendo situações que você vai ficando mais ansioso, se você vai limitando cada vez mais, a tendência é que isso só vá aumentando, não só de frequência, mas quanto intensidade. Então, se você provavelmente você já notou, se você sofre de ansiedade, que ela vem limitando a sua vida cada mês, cada 6 meses aí que está passando, você está tendo mais dificuldade, você está tendo mais sintoma. Então, não adie mais buscar ajuda profissional, gente. Em 1, 2 semanas, um mês, às vezes em pouco tempo já de começo de tratamento, você já começa a dar passos, né, a reverter isso. É claro que não existe melhora imediata em um mês, não é um milagre, mas você começa a ficar melhor do que você está. Você dá passos para frente, né? E muitas pessoas com bem menos tempo do que elas imaginam conseguem retornar para uma condição. Nossa, eu estou sentindo já, eu tenho momentos, enfim, tá aí, eu estou tratando, mas eu já estou começando a sentir que eu estou melhor, a minha vida já começou a ir para frente de novo. Então, não adie em buscar ajuda profissional, tá? Se você tem dúvida, também tem vídeo aqui no canal para você ter alguma reflexão em relação ao nível da sua ansiedade, tá? Mas, de uma forma geral, se você tem dúvida, gente, o principal profissional, os dois principais profissionais que você deve buscar e que são os profissionais que fazem um diagnóstico de saúde de ansiedade é psicólogo e psiquiatra, tá? São as duas especialidades de saúde relacionadas ao sistema nervoso, à saúde emocional, que fazem diagnóstico. Eu sou terapeuta integrativa, eu não faço diagnóstico, eu apoio o tratamento de ansiedade, mas eu não faço diagnóstico. Então, eu sempre reforço para as pessoas que me procuram, entendam um pouquinho qual é o nível da ansiedade, e é muito importante, sim, você fazer pelo menos, gente, uma consulta para você saber qual é exatamente a sua condição, se precisa apoiar com alguma medicação, qual é a orientação de terapia, qual é a orientação, se você tem mais alguma questão de saúde que está envolvida. Muitas vezes a gente tem ansiedade e mais alguma coisa, ansiedade e estresse, ansiedade, e às vezes a própria ansiedade acaba dando uma gastrite, acaba dando dores no corpo. Então, é muito importante a gente consultar um profissional de saúde para você não só olhar para a sua ansiedade e tratá-la, claro, né, da melhor maneira possível, mas para você também dar uma olhada na sua saúde, excluir algumas possibilidades ou tratar, tomar cuidado também com as outras coisas, né? Cuidar do seu corpo. Então, muito importante, gente, se você ainda não procurou uma ajuda profissional e você sofre de ansiedade, não adie mais, tá? Atualmente a gente tem, mesmo em condições aí de pandemia, muita telemedicina, atendimento online, então é possível você buscar uma ajuda. Quando a gente tem, o nosso carro dá um problema, a gente vai no mecânico e não demora muito, né? Porque a gente precisa do carro. Quando a gente começa a notar, por exemplo, que a gente está com azia, com refluxo e tal, a gente até reluta algumas semaninhas, mas a gente marca um gastro e ele vai dar uma dieta, vai dar um medicamento. O que a gente faz? A gente toma e fica bem de novo, né? Então, por que com a nossa saúde emocional, mental, por que com a ansiedade eu estou sentindo ela mais elevada, eu não estou confortável, está me atrapalhando, eu estou com sintoma físico, né? Eu tô sentindo que realmente a minha ansiedade está incomodando. Por que eu não vou buscar ajuda? Por que eu não vou acionar um recurso de saúde específico para isso? Então, não vamos mais adiar, gente. Não vamos mais adiar tratamento. As semanas vão passar e você pode ficar melhor, tá? Então, essa é a minha segunda dica para vocês. E a minha terceira dica para vocês é: se você já faz algum tratamento para ansiedade, siga firme, siga certo, siga sem menosprezar o teu tratamento, com confiança no teu médico, no teu profissional de saúde, tá? Se você faz um tratamento já para ansiedade, siga firme,
Siga as medicações se você toma medicação. Em hipótese nenhuma, jamais pare medicação ou diminua a medicação por conta própria. Temos muitos problemas com isso, jamais faça isso. São medicações controladas e precisam ser acompanhadas, tanto diminuídas quanto retiradas somente pelo seu médico, ok? E também, gente, seja muito cuidadoso, firme com as consultas, com os retornos. Então, acontece das duas coisas. Acontece da pessoa estar fazendo um tratamento para ansiedade, começa a ir bem, e o que ela faz? Ela acha que está melhor, ela acha que não precisa mais voltar no médico. Às vezes, ela retira a medicação por conta, que eu acabei de falar, que é péssimo, jamais façam isso. Ou ela não vai na consulta, que era para voltar dali um mês, 60 dias, não faz esse acompanhamento. E muitas vezes tem algumas reações adversas, ou dá passos para trás, ou não faz o melhor caminhar para o seu tratamento. Então, faça certinho, tanto medicação quanto os retornos de consulta. Siga isso assim com bastante disciplina, porque é isso que vai fazer você ter uma melhora definitiva. Não é isso que você quer? Se livrar da ansiedade, não ter recaída, você quer melhorar de uma vez. Então, faça a sua parte também em relação a fazer isso, de tomar suas medicações corretamente e seguir as consultas. A mesma coisa vale para as consultas de terapia. É normal das duas formas também. A pessoa começa a melhorar, acha que já está conseguindo levar, e às vezes ela começa a espaçar um pouco, não praticar tantos exercícios, e às vezes tem uma melhora mais ou menos, e mais para frente lá, conforme ela para, ela vai sentir novamente, né? Ou pode ser que volte, porque não foi o suficiente para reprogramar o sistema nervoso. Então, leve a sério, faça suas consultas, tanto médicas quanto as sessões de terapia, o tratamento que você escolheu fazer, siga com bastante disciplina, porque é o que vai te trazer melhora definitiva, tá? E se eventualmente, gente, você não tiver confiança no profissional que está te atendendo, se você não sentir que está melhorando, se você acha que você não está tendo as informações suficientes, mude de profissional. A gente tem uma série de profissionais, tem profissionais ótimos, com certeza, nessas áreas. E duas coisas que eu acho importante. Interaja com o seu profissional, seja terapeuta, seja o teu médico. Pergunte, saiba o que está acontecendo com você. Saiba o seu tratamento, interaja. É seu direito saber disso, é sua saúde, isso vai ajudar o seu tratamento. E tenha essa confiança, né? É importante a gente estar com um profissional porque ele tem um conhecimento específico que você não tem. Isso vale para todas as outras áreas da nossa vida também. Então, eu preciso confiar que aquele conhecimento, que aquele caminho que ele está me dando é o melhor. Então, se você não estiver satisfeito, eventualmente, com o profissional de saúde que está te atendendo, gente, troca. Acha um profissional que você confie, que você tem afinidade e segue o tratamento. Não é por causa disso que você vai deixar de tratar e melhorar da sua ansiedade, tá bom? Gente, o quarto ponto, então, para a gente ter menos ansiedade, é fazer o básico com o nosso corpo. E normalmente a gente não faz. É triste a gente admitir, eu sei, né? Mas a maioria das pessoas, quando a gente fala em sono, em alimentação e exercício físico, né? A gente não faz o mínimo que o nosso corpo precisa para ficar de pé e para funcionar de uma maneira, né, mínima e para a gente ter um bem-estar, para a gente ter saúde. Então, uma das coisas que mais vem associada com a ansiedade é a insônia, né? Dificilmente alguém que sofre de ansiedade não tem problema para dormir. Então, as pessoas têm bastante demora, né? Pensamentos, ficam agitadas para dormir, acordam no meio da noite, acordam de manhã com aquela sensação de que não descansaram, né? E tem bastante estudos, tem um estudo da Universidade da Califórnia específico da área de sono, inclusive, e ele nos diz que a gente, com uma noite, gente, mal dormida, a gente tem 30% de chance a mais, né, de você ter mais irritação e mais ansiedade. Então, imagina se você não dorme bem 5 dias na semana. Imagina se você não está dormindo bem nos últimos meses. O quanto o teu emocional, a tua ansiedade fica vulnerável a isso. Então, o sono, normalmente o que a gente faz? A gente encaixa a hora que a gente vai dormir, a quantidade de horas que a gente dorme,
o que a gente come e se a gente come, né? Quando a gente faz as refeições e o que a gente come, e também se a gente vai praticar uma atividade física ou não, a gente meio que encaixa essas 3 coisas com a sobra do trabalho, da maternidade, das coisas que a gente precisa fazer da nossa correria. É ou não é verdade, né? Vamos falar sério. A maioria das pessoas faz isso. Então, o que acontece? Se a nossa condição de sono, a nossa alimentação, a atividade física eu vou deixar até como né, uma, assim, ela é extremamente importante, mas conforme a idade e a condição, até a gente consegue dar um respiro. Mas sono e nutrição, gente, não tem como abrir mão a vida inteira, né? A gente precisa parar de pé. Então, leve a sério o seu sono e leve a sério a sua nutrição. Não é comer, é se nutrir, né? Isso é muito diferente. E isso, gente, envolve muito mais. Isso envolve muito mais escolhas nossas e escolhas do dia a dia, né? Tanto dos nossos limites, de o quanto você está disponível para a vida externa, o quanto, eventualmente, a gente até procrastina e se enrola em algumas coisas, né? E também, efetivamente, da escolha que você vai fazer. Não, então, não vou ficar no celular e vou dormir, eu vou fazer um esforço maior para dormir, eu vou comprar coisas diferentes para me alimentar, eu vou procurar fazer dentro da linha que você adotar de alimentação, do que você considera uma alimentação um pouco mais saudável, né? Mas eu vou tentar fazer essas escolhas. Então, isso é uma escolha do dia a dia. Ninguém consegue fazer isso por nós, né? Ninguém consegue dormir por nós, nem se nutrir por nós. Então, isso tem um impacto total na nossa saúde emocional. Não vou nem falar da física, né? Porque na física todo mundo sabe. E o que acontece normalmente é que a gente dorme mal, a gente come mal, a gente não faz nenhum exercício físico ou faz muito irregular. E aí a gente quer ter foco, a gente quer ter vitalidade, a gente quer ter disposição, né? A gente quer ter mais equilíbrio emocional, a gente quer ter uma condição de saúde que a gente não vai ter se a gente não fizer o básico, né? Então, se a gente não fizer esse mínimo, gente, não vamos parar de pé, não vamos ter saúde nem física nem emocional. Então, isso é muito mais da gente colocar limites, da gente ter uma autodisciplina e da gente escolher todos os dias cuidar da gente, ter a gente como prioridade, tá? Comece com pequenos ajustes, não precisa simplesmente, né, começar a dormir 8 horas hoje e começar a mudar a alimentação absolutamente. São pequenas escolhas, são melhorias que a gente vai fazendo todas as semanas a nosso favor. Mas cuide da sua alimentação, do seu sono e, se possível, se mexa. Se possível, faça atividade física. Para quem sofre de ansiedade especificamente, gente, exercício físico 3 vezes na semana é maravilhoso. Ajuda muito a aliviar todos os sintomas e também essa regulagem do nosso sistema nervoso. Então, é muito importante. É uma boa dica aí para o nosso ano. O quinto ponto que eu queria dividir com vocês para a gente ter menos ansiedade é vocês saberem os seus antídotos. Então, a gente tem algumas coisas que a gente faz que funcionam para a gente, isso é muito individual para cada um, mas que são antídotos que nos dão bem-estar, que nos dão paz, que nos levantam, né, que nos dão motivação, que nos colocam para cima. Então, eu costumo dizer que você precisa ter aí na manga, você precisa saber pelo menos 3 coisas que te fazem bem para você, usar isso, para você não deixar quando você sentir que você precisa se acalmar, quando você sentir que você está num dia ruim, que você está meio para baixo, não deixe isso perdurar. Faça alguma coisa. Às vezes você não resolve completamente, mas você quebra o teu estado emocional, você ajuda, né, a melhorar. Então, aí a gente vai ter inúmeras coisas. Então, dá uma pensadinha aí. Se você... música é uma coisa, gente, um recurso extremamente eficiente, né, muito sensorial e que tem um grande impacto, tanto para acalmar quanto para colocar a gente para cima. Dificilmente a gente não tem aí algumas músicas que mudam o nosso humor, que dão uma ajuda ou que acalmam a gente, que ajudam a gente a centrar. Então, música é um recurso maravilhoso. A gente tem coisas assim muito particulares. Dá uma volta com o cachorro na quadra, tomar um banho de 5 minutos. Quem faz artesanato, atividades manuais, algum tipo de arte,
jogar, cantar, meditar, a parte espiritual, a gente tem aí uma série de coisas, e pode ver que eu estou falando de coisas bastante simples, bastante pequenas, assim, do nosso dia a dia, só que elas funcionam para a gente voltar um pouco para o nosso centro, ou para a gente sair de um estado emocional mais ansioso, mais irritado, mais acelerado, e faz a gente voltar um pouco mais para o nosso eixo. Então, se você não sabe, é que na hora que a gente está nesses estados emocionais, se a gente for ficar pensando o que a gente pode fazer, normalmente não funciona, porque a gente está com tudo muito intenso. Então, é como se você tivesse realmente na manga, né? É um recurso de bolso. Ah, quando eu estou assim, eu tenho que já tem que ser top down com você. Ah, eu vou fazer isso, eu vou dar uma volta, eu vou tomar um banho, né? E são pequenas coisas que você pode fazer para não perdurar esse estado negativo aí de ansiedade, ou de tristeza, de desânimo, de procrastinação. Saiba o que faz bem para você e use essas coisas no dia a dia. Então, saiba aí pelo menos 3 antídotos para você usar durante o ano a teu favor quando você não estiver muito legal, tá? É legal a gente saber o que funciona, principalmente para relaxar, normalmente a gente tem mais dificuldade. E é natural, até pelo estilo de vida que a gente leva. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento e testar algumas coisas também do que funciona melhor para a gente, né? Tem pessoas que lê, desperta, tem pessoas que lê 10 páginas, cai de sono, né? O nosso Quanto mais a gente conhece do nosso metabolismo, de como a gente funciona, melhor a gente vai lidar, né, quando a gente não está bem. Então é muito legal a gente se conhecer e também se você não sabe, gente, testa coisas diferentes. É assim que a gente vai descobrindo o que funciona melhor para a gente, né? Ah, legal. Deixa eu também dar uma boa noite aqui para algumas pessoas que entraram. A Alessandra também está aqui, outra Rosa, a Gisele, Mai, Geraldo, Cri, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos acompanhar aí mais algumas dicas, né, para a gente ter menos ansiedade. E qualquer coisa vocês podem ver as outras, que vai ficar gravado, fica bem fácil de vocês acompanharem, tá bom? A minha próxima dica para a gente ter menos ansiedade durante o ano é a gente saber pelo menos uma técnica de controle de ansiedade. Então, se você não sabe nada sobre isso, né? Se você não sabe, se você sente ansiedade nas situações aí, nos desafios da vida, ou se eventualmente você já tem um pouco mais de intensidade, já faz às vezes alguma crise, já tem essa ansiedade mais forte, ou até se você tem insônia, tem problema para dormir, é legal você saber, gente, pelo menos umazinha, né? É legal saber pelo menos uma técnica de controle de ansiedade, para acalmar a ansiedade, para que você consiga acalmar o seu mecanismo que está ligado naquele momento, né? O seu mecanismo da ansiedade está acelerado, está ligado, e existem formas de você avisar para o seu corpo que está tudo bem e que ele não precisa sentir aquela aceleração naquele momento, e ele pode, então, acalmar os sintomas e acalmar também os pensamentos. Isso pode ser feito de várias formas, e a forma mais simples e mais eficiente, mais simples e portátil, né, é a respiração completa, tá? Então, a gente chama essa respiração de respiração diafragmática ou respiração completa. Se você tem cachorrinho em casa, gato em casa, se você tem bebê, se você tem uma criança pequena em casa, repare quando ela estiver dormindo, como que ela respira, né? Se for um bichinho ou se for uma criança, um bebê. Pode reparar que ela respira primeiro pelo abdômen, né? O que mexe mais é a barriguinha, é o abdômen, a região do umbigo, e não a caixa torácica. Quando a gente está com ansiedade, a gente respira por aqui, a gente respira pela parte alta e a gente tem uma respiração muito curta. Pode ver, a posição, quando a gente está com ansiedade, a gente curva um pouco aqui, a gente fica com a respiração curta, né? A gente fica acelerado e a gente não abre essa região aqui para o ar passar melhor, e a gente respira só quase pela parte de cima. E isso faz com que o seu mecanismo fique ligado, o seu mecanismo da ansiedade fique ligado e não volte
tão cedo. Então, isso faz parte realmente do nosso funcionamento. Tem vídeos que eu explico um pouco mais detalhado isso, mas se você fizer a respiração completa, que é a respiração que começa pelo abdômen inferior, aí você enche a caixa torácica, segura um pouquinho, solta pela caixa torácica, depois pelo abdômen. É a respiração que leva a informação para o seu cérebro, para onde está disparando a ansiedade, e ela pode ser desligada, digamos assim, que ela pode acalmar. Então, essa é uma técnica muito simples, por isso que ela funciona e é bastante portátil, né? A gente pode usar em qualquer lugar, mas existem várias técnicas, gente. Então, caso você tenha a oportunidade de fazer uma consulta com um profissional, muito provavelmente ele vai te ensinar uma, duas, três técnicas, né? Mas mesmo se você não tem a oportunidade, tem no meu próprio canal, tem vários outros canais no YouTube, no Instagram, muito bons sobre ansiedade, sobre calma, sobre meditação, que também usa muitas técnicas de respiração. E você pode aprender isso, inclusive, né, vendo alguns vídeos e com alguma informação. Então, saiba pelo menos uma técnica de controle, de alívio, de acalmar a sua ansiedade, para que quando ela no teu dia a dia incomodar, você não deixe ela piorar, você comece, né, você saiba o que fazer, tá? Isso é muito importante, você saber pelo menos uma técnicazinha aí para te ajudar. E a minha sétima dica para a gente ter menos ansiedade é que você não seja um delivery, para que você não seja aí um matador de tarefas e que você fique vivendo a sua vida desde que você acorda, resolvendo coisas sem parar e principalmente para os outros. Seja trabalho, seja relacionamento, seja filho, seja pai, seja mãe, enfim. Se a gente vive uma vida muito corrida, mas se ela é orientada para o que sempre vem acontecendo, né? A gente acorda, já tem e-mail, já tem notificação, já tem mensagem no grupo da família, já tem muita coisa acontecendo, tem notícia que muda. Então, se você gerencia a sua vida, ou seja, o que você vai fazer do seu dia, como você vai, como você vai levar o seu dia a partir do que chega, né? A partir dessas informações que vão chegando, você, além de ficar bem maluquinho, de ter uma vida muito corrida, de ficar realmente, eu chamo que é o modo delivery, né? Você fica atendendo pedidos o tempo inteiro e você não faz o que você precisa fazer para você e, principalmente, não é nem o que você precisa, o que você escolheria para sua vida. Então, quando a gente vive essa condição de vida, né, que eu brinco aqui chamando de delivery, a gente está, na verdade, deixando de viver a nossa vida, né? Que é a coisa mais preciosa que a gente tem, a nossa vida. E isso não tem nada de egoísmo, isso é sempre aquele ponto do equilíbrio, que é o que o que eu tenho como prioridade. E, inclusive, às vezes as prioridades envolvem outras pessoas, envolvem nossa responsabilidade com o nosso trabalho, envolve nossos papéis com os nossos filhos, por exemplo, envolvem a operação da casa. Mas a diferença é o que você está escolhendo fazer, ou você simplesmente não escolhe nada e você acorda, as coisas vão acontecendo e você vai nesse fluxo que é externo e não passa pela tua consciência. Então você vive uma vida extremamente corrida, automática, e você não está tendo esse equilíbrio, né? E isso é um prato cheio para a ansiedade, não só pela correria, mas esse estado, né, emocional de você se perder nos seus objetivos e você até nem pensar nisso faz com que a gente fique não só mais ansioso, como bastante frustrado, principalmente quando chega o final do dia, o final do ano. Agora, no final do ano, independente dos desafios extras aí que a gente teve, muita gente chega naquele ponto que fala: poxa, as minhas metas, as minhas prioridades, né? Deixei para trás, eu preciso me cuidar mais, eu preciso fazer as coisas, preciso ter um pouco mais de disciplina. Então, se a gente puder ter essa consciência, né? E como eu falo, gente, é sempre uma melhora gradativa, é você fazer pequenas escolhas a seu favor, seja da sua saúde, seja do seu estilo de vida, dos seus objetivos. Faça um pouco por semana, faça pequenas escolhas que vão ajudando, não precisa revolucionar a sua vida de um dia para a noite, né? A gente pode ir tendo mais consciência e fazendo pequenas escolhas.
principalmente colocar limites, né? Se a gente não diz não, se a gente não estabelece limites físicos, emocionais, intelectuais, né? Limites de disponibilidade. Se a gente não estabelece limites, são os outros que determinam. E eles não vão pensar em você, porque não vai passar, né, pela cabeça das outras pessoas esse equilíbrio da prioridade, né? Vai passar sempre por você. Então, estabeleça limites, mesmo com as pessoas que você gosta. É importante a gente ter sempre limites emocionais, físicos, para que você tenha esse equilíbrio. Senão, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter muita ansiedade e muita frustração, tá? Viver na correria, viver no modo delivery, equilibrando pratos e atendendo todo mundo e só o externo, só as outras pessoas, não faz bem, nem para você, nem para sua ansiedade. É muito fácil a gente entrar nesse modo e muitas pessoas, às vezes, começam a semana, começam o dia com as suas prioridades, tendo uma certa organização, um certo planejamento, mas as coisas vão acontecendo e ela acaba se perdendo, né? Então, isso é um exercício. Se você não tem, se você acha que você não tem ainda esse desenvolvimento, busque essas informações, porque isso a gente desenvolve, né? Planejamento, gestão do tempo. Tem livros maravilhosos. O Poder do Hábito é um livro sensacional para quem tem essa dificuldade, né, de escolher. A única coisa também é um outro livro sensacional sobre prioridades. Isso a gente desenvolve, gente. A gente não nasceu sabendo. Então, o principal é você perceber isso, né, e procurar trazer um equilíbrio para a sua vida para que você possa viver realmente o que você gostaria de fazer, né? Incluindo todo mundo que você gosta, incluindo tudo que você quer fazer, incluindo as suas responsabilidades, mas com esse equilíbrio. E é importante nesse equilíbrio a gente estabelecer alguns limites, né? Olha, a Helena está falando que Helena é motorzinho também, né, Helena? Que nem teve descanso ainda, né? De 2020 para 2021. Então, segue essa batida, né? E realmente, às vezes, quando a gente tem um final de semana ou um recesso, às vezes a gente acaba tomando um fôlego. Mas eu costumo dizer que aí você está vivendo, se a gente faz isso, toca a vida na correria, enfim, e aí a gente, no sábado ou no domingo, dá só uma descansada. Ou só no recesso, nas férias, que a gente se recupera. Isso é viver a vida no modo TI, né? Que você dá aquele gás e você tem pequenos momentos que você está se recuperando. E isso, claro que é melhor você ter essas pequenas recuperações do que não ter nada. Mas o que realmente funciona em termos de saúde física e emocional, é você fazer esse cuidado todo dia, né? Você não ficar no modo UTI, não ir para o pronto-socorro do descanso, né? Então, se você cuidar, claro, gente, temos dias difíceis, temos semanas mais complicadas, temos fases da vida que nos demandam mais. Estamos falando só de uma maneira geral da nossa rotina, né? Por isso que é importante a gente ter uma qualidade de sono, por isso que é legal a gente cuidar da alimentação, e ter essas pequenas escolhas para que a gente não fique numa estafa, né? Para que a gente não chegue pedindo socorro no final da semana, no final do mês e no final do ano, né? Então, quanto mais a gente puder cuidar dessas pequenas, que são as mais difíceis, né? São essas pequenas escolhas do nosso dia a dia, são as mais difíceis. Mas, se a gente consegue, o jogo vira completamente. A Ju também comentou, né? E isso com 19 anos. Então, eu te diria, Ju, que está super em tempo. A gente, às vezes, conhece pessoas que estão aí há muito mais tempo, né? E já estão com esse padrão, e quanto mais tempo passa, mais o seu cérebro se acostuma, né? E a gente demora um pouco mais para reverter. Um pouco natural com essa idade de 19 anos, quando a gente está, né, com mais responsabilidades, equilibrando pratos, muitas vezes está estudando, trabalhando, está fazendo um monte de coisa. Então, é natural, conforme as nossas fases da vida, que entram mais coisas, né? Muda o trabalho, muda o relacionamento, começa a estudar, tem mais um filho, né? A gente começa a ter mais coisas na nossa vida. É aí que a gente precisa olhar para a gente e ter controle sobre essas nossas escolhas, senão realmente a gente fica nesse modo delivery que não é legal. A minha oitava dica para vocês é vocês fazerem um detox de tecnologia. A gente tem uma quantidade absurda de
tempo que a gente fica no celular, isso a gente já sabe, mas faça um detox de aplicativos, assinaturas de e-mail marketing, configurem as suas notificações, senão a gente é bombardeado por notificação o dia inteiro. Faça uma seleção, porque a gente fica muito mais tempo hoje no celular, normalmente, independente de trabalho ou pessoal, a gente tem ficado cada vez mais. Então, a quantidade de notificações, a quantidade de aplicativos, o tempo que a gente fica, às vezes, em rede social, até vou incluir aqui Netflix, vídeos, notícias, tudo isso a gente tem, além de um próprio bombardeio, a gente é muito bombardeado, né, por esses estímulos, e isso por si só já aumenta a ansiedade, mas a gente pode, se a gente ficar no piloto automático, a gente fica muito tempo e a gente é só bombardeado, isso só piora. Então, isso aí é puro hábito, gente. Então, vamos trabalhar esse nosso hábito para você começar a ter um pouco menos de exposição, para você ficar menos enlouquecido com tecnologia no sentido negativo. É sempre o ponto do equilíbrio. A tecnologia é maravilhosa, mas a gente tem esses excessos que a gente precisa estar no controle. A gente precisa estar atento, porque senão esse nosso estilo de vida, que é bem do dia a dia, que é algo que se repete, deixa a gente com muita ansiedade. Então, detox de tecnologia, super recomendado para a gente ter menos ansiedade aí durante o ano. O outro ponto que eu queria deixar para vocês como uma recomendação é vocês saberem os seus medos. E muita gente não sabe porque nunca parou para pensar. Então, o que acontece? Quando a gente tem a ansiedade, vocês podem notar que, além dos sintomas físicos, a nossa mente fica super acelerada. E a nossa mente, ela vai tender naturalmente, por conta do mecanismo, não é você que escolhe isso, tá? Você não é você quando você está com ansiedade. Os seus pensamentos automaticamente ficam pensamentos de alerta de tudo que pode dar errado. Isso faz parte do seu mecanismo, não é você que escolhe, tá? Então, automaticamente vão vir pensamentos negativos na sua cabeça, pensamentos de medo, receio do que pode dar errado. Então, se você souber do que você tem medo, com o que você mais se preocupa, quando você tiver a sua ansiedade que ela surgir e você começar a ter esses pensamentos, você vai pegar a sua mente no pulo. Porque esses pensamentos, eles não vão vir de uma maneira ponderada quando a gente está com ansiedade. Os pensamentos, eles vêm muito distorcidos e exagerados, né? Eles vêm de uma maneira, assim, catastrófica. Então, é muito importante, se você fizer esse exercício, que já é, né, você fazer o caminho inverso. Então, faça uma pequena pergunta aí para você. Quais são os seus principais medos? Você nem precisa contar para ninguém, tá? No seu trabalho, o que você mais se preocupa? Do que poderia dar errado que mais te deixa preocupado? Às vezes é o julgamento de uma pessoa, às vezes é perder o emprego, né? Veja o que você tem de receio, quais são os seus medos, quais são as suas maiores preocupações no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua família, na sua carreira, no futuro ou para esse ano, né? Então, se você fizer essas perguntas já e você souber, quando esses pensamentos rondarem a sua cabeça, porque você vai estar mais estressado ou mais ansioso, você vai lembrar dessa nossa conversa de agora, você já vai saber, e isso não vai passar, você não vai ficar tão vendido para esses pensamentos. Então vai ficar mais fácil de você não embalar nesses pensamentos, de você saber que isso faz parte do seu mecanismo de ansiedade e você ficar um pouco mais na realidade, de você não embalar na sua ansiedade. Isso é muito importante. Não digo um controle, mas você racionalizar os seus pensamentos quando você está com o emocional muito intenso. Não importa o quê, mas a ansiedade é uma das coisas que mais altera os nossos pensamentos. Então pensa aí quais são as suas principais preocupações que você já vai se precaver para quando você tiver ansiedade. E a minha última dica para a gente ter menos ansiedade, gente, é a palavra flexibilidade. E não é só para esse ano, que eu acho que é para a vida, né? É uma palavra-chave para que a gente consiga enfrentar os nossos desafios, o que é incerto, o que a gente não sabe, as nossas preocupações, e é justamente aonde mora a nossa ansiedade, né? Então, se eu tiver uma relação um pouco mais natural, no sentido de entender e aceitar que as coisas mudam o tempo inteiro,
que eu não controlo as coisas, que eu não controlo as pessoas, eu não controlo o que vai vir, né? Então, eu preciso ter uma relação um pouco mais natural com mudança e eu não ficar gastando a minha energia me esforçando para controlar as situações. Eu posso e devo gastar a minha energia em controlar ou avaliar a minha reação às coisas, mas não tentar controlar a vida, porque a gente não controla as coisas. Então, muita coisa está fora do nosso controle e a gente acaba se desgastando e ficando com muita ansiedade, com muita insônia, e a gente não tem o controle sobre aquilo. Então, a gente precisa mudar o foco. Eu controlo a minha maneira de reagir. Então, uma pessoa pode me falar uma coisa, pode sair uma notícia na internet, e pode ter uma mudança na minha vida, eu posso reagir de várias maneiras diferentes. E é isso que vai fazer diferença na minha vida. Então, se eu tenho esse foco no que eu posso fazer, eu não fico gastando a minha energia só com a sensação e brigando com as situações e cobrando das pessoas, do mundo, soluções e mudanças. Eu posso investir a minha energia, os meus pensamentos e principalmente o meu tempo, né, no que eu posso fazer em relação àquilo. E tem situações, gente, que o nosso exercício é só aceitar. Tem coisas que a gente não consegue mais mudar, que a gente não controla, que ela está fora do nosso alcance. Se você não consegue nem influenciar, nem controlar aquela situação, o exercício é aceitação. E como eu vou lidar com aquilo, mas sabendo que aquilo é um fato, que eu não vou conseguir mudar. Então, quanto mais a gente tiver flexibilidade para a gente encarar o nosso dia sabendo que vão ter mudanças, né? E sabendo que eu não controlo as coisas. Então, essa flexibilidade para as coisas que mudam, né? Para esse movimento natural da vida, flexibilidade é uma palavra e uma competência, né? Que a gente também vai desenvolvendo fundamental. Não só para quem tem ansiedade, né? Mas para a vida. Por que isso é importante para quem tem ansiedade? Porque o nosso estado de ansiedade é um estado de preocupação futura, né? É um estado de antecipação de futuro, de futuros negativos, incertos. Então, se eu sou uma pessoa que eu aceito um pouco mais as mudanças, se eu sou mais flexível, se eu não tento controlar tudo, é um baita antídoto para a ansiedade, porque eu não vou ficar tão vulnerável a ficar ansioso, a ficar preocupado, a ficar num estado de alerta, né, consumindo a energia e com muita ansiedade em relação ao que pode acontecer, ao que mais vai acontecer. Então, a gente ter flexibilidade é uma das coisas mais importantes para a gente jogar a favor, né, da nossa ansiedade, para que a gente tenha menos ansiedade. E também, para esse ano, que segue um ano bastante desafiador, também flexibilidade vai ser uma palavra-chave. Então, se a gente não tem, vamos procurar dar uma olhadinha para isso e, de uma forma geral, gente, se vocês perceberem que vocês não têm algum recurso, algum desenvolvimento, vocês queriam saber fazer alguma coisa ou se comportar, agir de alguma maneira que vocês não conseguem ainda, busquem informação, busquem aprender, busquem recursos, né? Isso é o mais importante. A gente tem muita coisa hoje em dia e muita coisa gratuita hoje em dia para esse nosso autodesenvolvimento. Se a gente cuidar da gente, do nosso eixo, é o que mais a gente pode fazer para ficar bem em relação ao que ainda vai acontecer, né? Principalmente aí em relação a esse ano e, né, vamos ter aí muitas mudanças, muitos desafios. Assim a gente fechou os nossos 10 pontos aí, as nossas 10 dicas para a gente ter menos ansiedade durante o ano. Eu espero que vocês tenham feito algumas reflexões, que vocês possam ter tido algumas informações que realmente ajudem no dia a dia de vocês, porque quem tem ansiedade, né, qualquer coisa é lucro, qualquer coisa que a gente consegue fazer para a gente sofrer menos ansiedade, com certeza já é uma ajuda. Então, espero com esses 10 pontos ter contribuído de uma maneira positiva para vocês melhorarem aí um pouquinho e estarem mais preparados para esse ano para reagirem com menos ansiedade. A gente segue com os conteúdos semanalmente aqui no canal, tanto no Instagram como no YouTube, em todas as redes sociais. Nós teremos também esse ano, gente, aproveitando
que vocês estão aqui. Eu vou tanto para as pessoas que estão agora ao vivo, mas também para as pessoas que eventualmente vão assistir depois. Esse ano, eu vou ter alguns encontros especiais para que a gente possa tirar dúvidas de vocês. E vou fazer provavelmente ele pelo Zoom. Então, se você tem interesse, me manda uma mensagem, me manda um direct, me manda um WhatsApp. Tem todos os contatos aqui no perfil, no site. Sempre é bem fácil falar comigo. Nós vamos ter encontros 2 vezes por mês no Zoom, que vai ser um momento em que eu vou tirar suas dúvidas, principalmente sobre ansiedade, mas de uma maneira geral. Então, você pode participar, é gratuito, é ao vivo comigo, você pode fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, colocar, às vezes, alguma questão aí da sua ansiedade, ou um desafio que você está passando, e aí eu posso contribuir no seu caso de uma maneira um pouco mais direcionada, né? Além dos conteúdos gerais que também vão estar aqui. Então, vocês já ficam aí super convidados para estarem comigo nesses encontros. E eu vou avisar aqui para vocês, vai ter aviso no Instagram diretamente, então vocês vão ter oportunidade. E para quem quiser acompanhar de uma maneira mais direta e utiliza o canal do Telegram, também por lá eu aviso de uma maneira mais direta esses encontros, e também tem informações extras no canal do Telegram. Então, se você ainda não participa e você utiliza aí esse aplicativo, também aqui no link do meu perfil no Instagram tem ali para você. Se você entrar no link do perfil, já tem ali entrar para o Telegram diretamente. Tá bom? Um beijão para vocês, boa noite e até o nosso próximo encontro.